Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma oportunidade de aprendizado, de esclarecimento que esta casa nos proporciona através da palavra nessa noite do nosso companheiro João Gâmbaro, que vem dividir conosco os seus conhecimentos. Hoje, como ele tem por costume, né, João, sempre abordar o Evangelho, né? E hoje ele vai falar sobre o capítulo Amar ao próximo como a si mesmo, a fé e a caridade. Lembrei que a memória já não ajuda mais, mas lembrei. Então, ele fala sobre a fé e a caridade. Não coincidentemente, hoje, quando nós abrimos o Evangelho, veio para nós sobre a caridade, né? Então, assim, a sintonia está sempre bem estreita, graças a Deus. Mas antes de nós começarmos, né, a tarefa da noite, a gente sempre tem uns recadinhos para passar para vocês. O primeiro deles é a respeito do retorno dos cursos agora em 2024. Uma casa espírita não é casa espírita sem estudo. Não é possível que nós nos denominemos espíritas se nós não estudarmos, né? Vir às palestras, tomar um passe, é gostoso, é interessante, a gente consegue receber várias informações, mas as informações que são passadas durante uma palestra não são nem um pedacinho, né, do que a doutrina espírita tem para nos oferecer. E para que a gente possa cumprir o que os espíritos nos recomendam, espíritas, amai-vos e instruí-vos, tem o estudo, né? E essa casa não poderia deixar de oferecer essa oportunidade àqueles que desejam. Nós já estamos há 2 anos, né, Juca, estudando o livro dos Espíritos, né, a primeira obra da codificação espírita. Embora pareça, nossa, já são há 2 anos estudando, nós estamos na pergunta 170 e pouco. 170 e pouco, né? De mais de 1000 perguntas, né? Então vocês vejam que é um estudo aí prolongado, minucioso, sem pressa, que é para a gente poder estudar realmente. Esse estudo vai estar retornando no dia 7 de março, às 20 horas. Ele acontece todas as quintas-feiras, das 20 às 21h30. Tá? Para comparecer, não é necessário fazer inscrição, não é necessário nada. É só vir na quinta-feira, munido do seu livro dos Espíritos. Se você não tiver, a casa tem aqui, né? Sentar conosco e vamos conversar, vamos trocar ideias, vamos trocar pontos de vista, vamos entender mais profundamente, né, de acordo com os nossos conhecimentos, com essa troca de ideias, né, os fundamentos da doutrina espírita. E a novidade para 2024 é que nós vamos ter mais um dia de estudo, às quartas-feiras, também no mesmo horário, que será o estudo do livro dos médiuns. Né? Muito se fala dentro das casas espíritas sobre mediunidade, mas não é possível entender algo sobre mediunidade sem estudar esse livro. A mediunidade a gente não aprende lendo Violetas na Janela, lendo Zíbia Gasparetto, lendo, enfim, romances. Nós aprendemos mediunidade começando pelo livro dos médiuns. E depois existem outras obras, é claro, complementares, muito boas, de autores muito confiáveis, que vão dar complemento, mas a primeira obra para se estudar mediunidade é o livro dos médiuns, deixando claro que vai ser um estudo do livro, não vai ser uma implantação de mesa mediúnica. Isso, com o passar do tempo, com o estudo, com a preparação, que não sei se vai durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente vai percebendo conforme as coisas vão se desenrolando, né, com o comprometimento das pessoas e tudo mais, a respeito da mesa mediúnica, mas a princípio é o estudo do livro dos médiuns. Esse estudo vai acontecer às quartas-feiras, também das 20 às 21h30. Como eu já falei uma outra vez aqui, esse curso só vai ser implantado caso nós tenhamos um mínimo de participação de 10 pessoas. Tá? Porque é um estudo realmente que precisa de comprometimento, para a gente formar futuramente uma mesa mediúnica. Existem muitas nuances que precisam ser preenchidas, né, da confiança do grupo, do conhecimento, enfim, muita coisa que a gente vai aprender aqui durante o estudo,
né? Então, se for menos pessoas, não adianta a gente começar um estudo com 2 pessoas, 3 pessoas, aí chega uma quarta-feira, um não vem, fica só com 2, então fica complicado. Então, a gente precisa de 10 pessoas no mínimo para começar esse curso. Pode falar. Pode fazer o curso dos médios sem fazer o outro? Pode fazer quanto? Sem ter feito o outro? Pode sim. Pode sim. Independente um do outro, tá bom? Lógico que quem já fez algum curso, quem já tem algum conhecimento, tem essa né, vai ter uma facilidade a mais, mas quem não tem também, porque a gente tem uma dinâmica aqui da gente, todo o trabalho que a gente faz, nós fazemos como se todo mundo fosse leigo, ninguém sabe nada, inclusive a gente. Né? Porque a gente quer que o conhecimento chegue a todo mundo. Então não tem nenhum doutor, não tem nenhum professor, vamos aprender juntos da forma mais facilitada possível para todo mundo, tá bom? Então, recapitulando, 6 de março, início do estudo do Livro dos Médiuns, 7 de março, retorno do estudo do Livro dos Espíritos. Agora, eu tenho uma novidade gastronômica. Né? Já vou sair daqui, viu, João? Só mais um minutinho. No dia 9 de março, Juca, 9 de março, nós vamos fazer a nossa pastelada. Alguém aqui gosta de pastel? Né? Nós vamos fazer a nossa primeira promoção do ano, que esse ano, se Deus quiser, nós vamos voltar a ter obras aqui na casa, para terminarmos aqui a nossa parte do fundo, fazermos a nossa evangelização, a nossa outra sala de atendimento, a nossa cozinha, para que a gente possa fazer também os nossos quitutes com mais conforto, com mais uma logística melhor. Então precisamos começar a trabalhar. Então no dia 9 de março, é um sábado, nós vamos fazer essa pastelada. Vai ser um kit, onde nesse kit virão 2 pastéis de carne, 2 pastéis de queijo e um pastel de pizza por R$50. Então é isso. Ainda não estamos com os tickets, né? Mas já estamos anunciando para vocês já ficarem com água na boca, para contarem para os amigos, para os vizinhos. Aí vocês vão comprar esse kit e vão vir retirar aqui no sábado à tarde. Olha que delícia, 5 pastéis, 10 pastéis no sábado à tarde com refrigerante, uma coisinha. É bom, né, gente? Então fica dado aí o recado. Dito isso, vou fazer então, convidar a todos para que a gente possa fazer a nossa oração e passar a palavra ao nosso companheiro. Agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa, agradecemos pelo nosso dia, agradecemos pelo pão que temos à nossa mesa, pelo teto que nos abriga, agradecemos pelo amparo espiritual que recebemos, mesmo quando não nos percebemos, mas sabemos que estamos sendo amparados a todo momento, e pedimos que nos auxilie para que sejamos receptivos às energias da casa, às palavras do nosso palestrante, e que dessa forma possamos ser inundados com os benefícios que a espiritualidade já preparou esse ambiente. Que possamos, Senhor, ao sair daqui, sermos canais de luz, que a luz que aqui recebemos possamos distribuir com os nossos companheiros de jornada, principalmente os mais necessitados, aqueles que se encontram adoecidos do corpo, adoecidos da alma, e que possamos levar, através das nossas palavras e dos nossos exemplos, um pouco de paz, um pouco de amor, um pouco de consolo. Que assim seja. João. Bem, boa noite a todos. Uma alegria imensa de novamente estar na casa. Como nossa irmã falou hoje, eu vou falar sobre o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o item 13, a fé e a caridade. Eu vou ler um pequeno trecho para que nós depois passamos, então, para nossas reflexões. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo: disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera
que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico. Somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida eterna. Então esse é um pequeno trecho, o primeiro parágrafo desse item, e as nossas reflexões. O homem que vibra dentro de si, dentro de seu espírito, uma força que seja capaz de mover montanhas, não é capaz de encontrar a felicidade. Então veja, um homem que não vibra dentro dele, no seu espírito, uma força, portanto, essa fé, ele não vai conseguir mover nenhuma montanha. E desta forma também não vai encontrar a felicidade, porque não vibra nele confiança de ser capaz de grandes realizações no bem. E este bem só existirá se este homem, quando olhar para si, ver um projeto de renovação para com a sua vida, uma reforma íntima, que busque compreender que auxiliar ao próximo, sem essa força que o impulsiona, acreditar no bem a ser feito, sem acreditar no ser humano, é empobrecer-se a compreensão sobre si mesmo e na sociedade na qual está inserido. Então vejam, o homem que não vibra dentro de si, dentro do seu espírito, uma força capaz de mover montanhas, não é capaz de encontrar a felicidade. Quando eu coloco desta forma, é porque penso que quando saímos e nos deparamos com a sociedade na qual nós encontramos, essa é a nossa grande montanha que temos que mover. Mas mover no que sentido? Não é de um lugar para o outro, mas é procurar auxiliar a todos esses, inclusive nós, a nos transformar em homens de bem. Mas, para que eu possa também transformar esse homem ou essa sociedade nesse bem, como o Evangelho coloca, eu tenho que acreditar nessa humanidade. Sendo assim, acreditando nesse poder dessa fé, acreditando no meu próprio movimento, eu serei feliz. Mas alguém pode dizer assim, mas João, a gente faz tanto, as pessoas no mundo. Bom, talvez, se você olhar para um trabalho de Chico Xavier, você vai dizer que a sociedade talvez esteja pior do que na época dele. Mas, para aqueles que vão estudar a doutrina, vão encontrar a felicidade. Como a nossa irmã disse, estuda-se as obras básicas. Quando você lê um romance, você vai se interagindo com aquele romance, vai lembrando de algumas passagens que você leu no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, numa palavra que foi dita numa palestra. E aí você vai encontrando dentro de você um projeto de renovação. Esse projeto perpassa pela sua reforma íntima, você vai mudando, vai se refazendo, vai fazendo sua reforma íntima, e aí está a felicidade. Quantas montanhas você não teve
que mover dentro de você e o seu próprio olhar para com essa sociedade. Alguém pode dizer também, mas essa sociedade, João, não tem mais jeito. Se Divaldo Pereira Franco tivesse pensado desse jeito, não teria feito ele a Mansão do Caminho. Portanto, fé e a caridade é um movimento que cada um de nós podemos fazer. Basta acreditar na força que temos dentro de nós para o bem que possamos fazer ao outro. Fé, força, caridade, amor. Portanto, uma força que me impulsiona para o bem fazer ao outro. Porém, para que eu possa fazer o bem, tenho que vibrar dentro de mim este bem, este amor. Se assim não o fizer, como vou dizer, a sociedade não tem mais jeito. A sociedade não adianta mais. Que mundo é esse? É o mundo que eu escolhi para me ajustar no sentido de reforma íntima. Porque cada, vamos dizer, embate que eu possa ter para com essa sociedade é um momento da própria vida que eu tenho de me regenerar com aquelas questões as quais ainda não consegui. Então, quando eu coloco, acreditar no ser humano, é realmente acreditar. Ter um olhar diferente para o outro. É quando você olha para alguém e se você começar a desconfiar que aquilo... Lembra do Chico? Imagine naquelas caravanas, quantos não iam lá? E veja, eu fico a imaginar o Chico, a pessoa vindo em sua direção, ele já praticamente vendo tudo. Sentindo tudo que a pessoa ele ia lhe pedir, iria, enfim, coisas boas e coisas ruins. Ele não fazia julgamento. Ele via que aquele ser que vinha até ele tinha uma necessidade dele. E cabia ao Chico auxiliá-lo a enxergar a sua própria necessidade e se fazer. Muitas vezes, como vamos aqui depois ainda colocar, nós partimos de um pressuposto que nós podemos, muitas vezes, melhorar o outro, quando, na verdade, nós devemos melhorar a nós. Mas, João, você não acabou de falar que é para fazer o bem ao outro? Fazer o bem ao outro é dar possibilidade que a sua consciência venha se despertar para um bem viver. Quando, não sei se alguém teve já a oportunidade de assistir, e a vida continua, quando eles chegam no mundo espiritual, vão para um hospital, ainda não têm conhecimento, que desencarnaram, enfim. Mas tem uma cena lá com o Lima Duarte, que os dois estão numa sala e vê a sua vida num telão. O Lima Duarte não aponta o dedo para eles no sentido de julgamento. Aquele telão que eles veem passar toda a sua vida é para auxiliá-los a despertar uma consciência para uma próxima vida que vão ter. Muitas vezes, o nosso movimento também é este. Não é querer escancarar a vida do passado do outro, não é isso. É fazer com que ele próprio se veja na sua vida.
O que ele está fazendo desta reencarnação? Mas para isso, não posso ter julgamento. Eu tenho que auxiliar a despertar a consciência do amor dele. É diferente quando você chega uma pessoa, mas também, você não faz nada certo, por isso que as coisas dão tudo errado para você. Olha como é que você vive. Ele vai continuar vivendo do meu jeito, porque é a vida que ele conhece. Quando você tem para com o outro palavras que o ajudem a despertar da vida que ele está tendo, é a escolha dele. Mas ele está tendo a oportunidade do despertar da consciência. É a fé, portanto, essa força que funciona, você acreditar no bem que você pode fazer ao outro, e a caridade, o bem que você está fazendo ao outro. É isso que o Evangelho diz. O Evangelho fala: disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Olha que bonito. Vou ler de novo. O Evangelho, né? Diz-vos, há muito, meus caros filhos, que a caridade sem fé, portanto, sem essa força que impulsiona, que faz você movimentar, que faz você acreditar, não basta para manter, né, entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Então, se você não tiver amor para com tudo isso, não basta você ter fé. Porque você vai fazer o quê? Você vai atropelar tudo. Porque você vai querer que o outro faça, que vai querer, porque aquela força está te impulsionando, você precisa fazer, você precisa. E o amor onde fica? E a caridade onde fica? Então, tem que caminhar os dois juntos. Nenhum e nem o outro. Caridade demais. Vamos ter paciência. Lá na frente ele melhora. Não, mas tem que ajudar ele a se despertar. Lá na frente ele desencarna. Tem que ajudá-lo nessa reencarnação. Por isso que estamos juntos. Na outra, lá na frente ele desencarnou. Aí você vai encontrar com ele lá no mundo espiritual. Você fala, dei mancada. Podia ter ajudado. Aí quando vai no seu telão, aí vai aparecer lá. Você está vendo aquele dia? Era um momento. Aí você fala, não, deixa, ele está nervoso agora, depois passa. Mas aquele nervoso, muitas vezes, era o gatilho, no bom sentido da palavra, era o momento de você poder auxiliá-lo. Mostrar a ele que aquele nervosismo, que aquela ira, que aquela irritação não ia levá-lo a lugar nenhum. Mas está muito nervoso. Deixa passar. Tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. Bom, se achou que era necessário deixar passar naquele momento, porque o outro estava de fato muito nervoso, mas não poderia deixar de o momento de trazê-lo de volta à consciência daquele papel ou daquilo que ele fez, que levou ele a ter aquela atitude de ira, de revolta. Se o momento não era propício, porque a pessoa estava muito exaltada, e você achou por bem, naquele momento, não dizer nada, mas não pode deixar de passar o momento, o acontecimento, no sentido de resgatar e auxiliá-lo a despertar a consciência. Então, há uma busca pela felicidade sem pensar na vida como um processo de evolução espiritual na composição da leveza do ser. Quando eu falo ser aqui, é o ser no sentido espírito, no ser completo. Então não há uma busca dessa felicidade sem pensar nesse processo
de evolução espiritual. Porque como que nós vamos viver? Quando eu tenho momentos difíceis na minha vida, ainda assim, muitas vezes, esses momentos difíceis são momentos que podem me proporcionar a felicidade. Mas como isso? Vão me proporcionar a felicidade naquele momento, quando eu consigo ter o discernimento do que está acontecendo, como está acontecendo, e isso vai me fazer, ou vai me auxiliar a eu trazer em mim uma vibração que naquele momento eu possa expurgar algo que talvez em tempos atrás eu poderia dizer palavras que humilharia o outro, dizer palavras que ofenderia ao outro, me colocar em uma posição de uma pessoa extremamente egoísta. Só que, como muitas vezes não enxergamos que estamos no mundo para esse processo de evolução e olhamos apenas para no sentido mais físico da questão, então muitas vezes nós também esquecemos que somos espíritos, que muitas vezes esquecemos que somos espíritas e achamos que só somos matéria. E aí é onde muitas vezes vem as decepções, vem a tristeza por não conseguir ter feito tal coisa, porque aquilo foi tão ruim, daquele jeito. Não foi ruim. Foi o seu próprio olhar, o seu próprio ser, que não soube lidar com aquele processo. Vamos novamente pegar o Chico Xavier. 5 aninhos de idade. Garfada na barriga. Perante os nossos olhos, sofrimento. Hoje, quando a gente olha para isso, temos tantas lições para tirar. Naquele momento da vida do Chico, vai, enfim, pagar a promessa, tijolo na cabeça, caminha, sofrimento, tristeza, embora aquele espírito nem precisasse de tal evolução. Mas quem precisava? Nós. Não ele, mas nós. Então, muitas vezes, tais acontecimentos na nossa vida, nem sempre é para nós. Mas se soubermos passar com resignação perante um grupo no qual convivemos, estaremos demonstrando para eles a lei do amor. O que é isso senão caridade? E o que é isso no sentido de passar por tudo isso senão a fé? Olha que bonito quando a gente pensa dessa forma. Some o sofrimento. Não existe mais. Embora perante uma sociedade, perante a outros, possa parecer sofrimento. Para nós, evolução espiritual. Para aqueles que assistem, oportunidade bendita de conhecer o amor. Olha que coisa linda. Isso tudo está no Evangelho. Está escrito desta forma? Está nas entrelinhas. Mas por que não está escrito com clareza? Conforme a nossa evolução, vamos compreendendo cada vez mais. Mas, João, por que não vem já claro para todo mundo entender? Porque, às vezes, despertar da consciência é muito individual. Se você, ainda hoje, passado mais de 2000 anos,
cada um dá uma interpretação para algumas questões e trazem essas questões para outros, né? Outras questões que aí envolvem tantas, né? Então, a necessidade de você próprio trazer para dentro de você a clareza do conhecimento no amor. Uma vez que esse amor está claro para você, tudo no Evangelho vai ser claro. Então, continuando nas nossas reflexões, né, na composição da leveza do ser, pela força que o impulsiona, portanto, a fé, né, ao bem a ser feito. Sem essa força que é a fé, sem o amor que é a caridade, a felicidade se torna momentânea pelo ato realizado. A felicidade fica para aquele momento ou para aquele objeto conquistado. Uma vez perdido o objeto conquistado, às vezes a pessoa entra em um estado de melancolia. Então vejam, como que essa fé se proporciona em nós? Pelo bem que foi feito. Mas o bem a ser feito, como já colocamos, é nessa fé e nessa caridade. Não é no objeto. Volto para o Chico Xavier. O Chico era feliz pelos 400 e poucos livros que ele escreveu? Não. Ele era feliz por viver o Evangelho. Nem tanto pelas pessoas que tanto ele ajudava, mas viver o Evangelho, essa era a felicidade do Chico. Já um outro, digamos assim, né, na brincadeira, mortal comum, ficaria feliz pelos 400 livros. Essa é a fé, essa é a caridade que temos que ter dentro de nós. E é essa que vai proporcionar a felicidade. Essa era a real felicidade do Chico. Viver o Evangelho. Viver para o Evangelho. E não viver para escrever livros. Tanto é que ele tinha, né, no bom sentido da palavra, um contrato com o Emmanuel. Ó, quando chegar a 100, acabou, parou. Ah, mas já mais um pouquinho. O Emmanuel sempre via, mais um pouquinho. Tá quase, mais um pouquinho. Mas um pouquinho foi 400 e tantos livros. Então a questão da felicidade de Chico não era só no sentido do escrever o livro. Era viver o Evangelho e viver para o Evangelho. Então, é isso que precisamos ter em nós. Lembrarmos de um Chico Xavier, lembrar de um Bezerra de Menezes, lembrar de um Divaldo que está ainda aqui conosco, para que possamos ter referências, né, para podermos aos poucos ir também fazendo essa reforma íntima. De vez em quando ir lá assistir novamente o filme do Chico, assistir o filme do Bezerra, assistir o filme do Divaldo, para nos auxiliar nesta reflexão. Isso é muito importante. Aí quando vai ler as obras, você assistiu o filme, você tem alguma coisa para falar no estudo, outro cumprimenta, outro traz outras situações do dia a dia, e aí você vai perceber que alguém, quando traz algo do dia a dia, tudo faz parte disso que nós estamos falando da sociedade. Que são esses momentos que muitas vezes nos provocam a ira, nos provoca a revolta, é o momento da felicidade. Porque ali é o momento de nós expurgarmos ainda aquilo que nos provoca a ira, que muitas vezes é o orgulho. Não vamos, talvez, em 1, 2, 3 reencarnações, chegarmos
a um Chico Xavier. Mas temos ele como referência para caminharmos nessa reforma íntima, nessa evolução. A vida é um constante preparar a terra para um plantio. Portanto, um trabalho árduo. Temos que selecionar as melhores sementes. Se não houver um projeto pensado para a nossa evolução espiritual, no cultivo da paz, do amor, para uma jornada sem ostentação, como coloca o Evangelho, não nos permitiremos ser evoluídos por vibrações, mais densas das paixões. Então vejam, se eu não coloco também como um plantio, não escolho as melhores sementes, não preparo bem a terra, se eu não tenho um projeto para a minha evolução, eu vou ficar muito vulnerável para com as vibrações que estão lá fora. Eu não estou querendo colocar no sentido, aquelas vibrações são ruins ou não. Se estamos num mundo de expiação e provas, essas vibrações, elas estão todas juntas, justamente para juntas serem expurgadas. Quando no livro Francisco de Assis, quase no início do livro, que Francisco está, o Espírito João, o evangelista está para reencarnar, como Francisco, vai vir uma comitiva junto com ele de apenas, acho que 200 espíritos, por uma época que você tem as cruzadas, por uma época que você tem a Inquisição, e apenas 200 espíritos. E até hoje falamos de Francisco de Assis. Também falamos da Inquisição, também falamos das cruzadas, mas quem que prevalece no bem? Quem que prevalece nesse exemplo de humildade? Francisco de Assis. Então pensar que eu sou só um perante essa sociedade já é uma pobreza de espírito. Porque Francisco também era um. Numa época de Inquisição, numa época, das cruzadas, na qual até ele próprio participou, mas foi no despertar da sua consciência, quando ele vai para as cruzadas, que ele vê a necessidade de viver o Evangelho. Fé e caridade. Um outro filme que eu recomendo para assistir, Francisco de Assis, e aí tem acho que 5 filmes com diretores diferentes, enfim. Talvez o mais famoso é o Irmão Sol, o Irmão Lua. Mas, falando de fé, o que o Francisco faz? Começa a construir a igreja, que estava toda lá destruída. Mas aí alguém vem e fala para ele, olha, mas para isso você precisa da autorização de Roma, da igreja, do Papa. Aí eu vou lá conversar com o Papa, então. Mas quem é você na hora para chegar lá assim? Mas essa fé, essa força que o impulsiona, ele vai e conversa. Nós não precisamos ser Chico Xavier, não precisamos ser Francisco de Assis, não precisamos ser Divaldo, precisamos ser nós mesmos. Acreditar nessa força que nos impulsiona, nessa força para o bem fazer ao outro. Precisa ser algo
de uma ordem, não, igual de Francisco de Assis, não. Talvez só seja com aqueles com os quais eu convivo, na minha família, um amigo, só. Mas para isso, também tenho que acreditar em mim. Tenho que ter essa força. Fácil? Vocês vão descobrir que não é. É difícil? Vocês vão descobrir que também não é difícil. Mas, João, se não é fácil, se não é difícil, como é que é? Vivendo. Vivendo. Outra cena do filme do Divaldo, quando ele chega, né, e aquele amigo dele fala, mas como você vai fazer isso? Tipo assim, né? Não sei como fazer, mas já vou adotar essa criança. Se vai ser difícil, se vai ser fácil, eu não sei, mas já essa é a primeira criança. Aí ele vai lá no cartório. Qual é o nome da mãe? Ele nem sabia o nome da mãe. Como assim a criança não tem, né? Vai ser fácil? Vai ser difícil? Não sei. Só sei que vivendo é que se ama. Isso que é o importante. Vivendo é que se ama. Se não amar, não se vive. Passa pela vida. Apenas passa pela vida. É mais um que passou sobre a terra. Mas quando se ama, tudo se transforma. Isso chama fé. Isso chama caridade. Porque ali existiu amor. Ali existiu confiança. Isso que é bonito da vida. Continuando. Se houver apenas um projeto de conquista, né, de objeto por sensações efêmeras, distanciaremos do propósito de evolução espiritual. Então, como já disse, quando amamos, vivemos. Se eu buscar apenas algo para ter como conquista, talvez seja passageiro aquela sensação, porque uma vez conquistado, eu quero conquistar o outro. Uma vez conquistado aquele outro, eu quero aquilo. E eu não vivo. Sou escravo da minha própria necessidade de objetos que são nada. E vivo como um escravo. Para conquistar mais, e assim por diante. Não que isso não seja importante na vida, porque isso também nos impulsiona a viver. Mas o que eu quero dizer no sentido que isso não pode ser o objetivo da minha vida. Eu preciso disso para poder viver, mas isso não pode ser o objetivo da minha vida. Então vamos lá, né? A questão não está na conquista do objeto, mas como se desenvolve esse processo na minha mente. Isso que é importante. É como se desenvolve isso. Então, olha, a questão não é a conquista do objeto. Não é isso. Mas como que isso desenvolve na minha mente ou no meu espírito? Com uma vibração de avareza? Com uma vibração egóica? Como que isso se dá em mim? É isso que eu tenho que ter em mente. Não é o fato de eu querer ter e procurar melhorar e fazer. Mas é como isso perpassa em mim. Como a irmã acabou de colocar, há uma necessidade de trabalhar para trazer mais conforto, trazer mais... Mas o que se está buscando? Também uma melhora para aqueles que aqui virão. Não é no sentido da conquista de ser o maior templo do mundo, aquele que vai ter uma ambição. É isso que precisamos ter em mente. Não é a conquista, mas como eu estou conquistando aquilo.
dentro de uma vibração que traz humilhação para o outro? É dentro de uma avareza? Essa é a questão. Joana de Ângelo, no seu livro Rumo da Felicidade, escreve o seguinte: sem o conhecimento da vida espiritual e dos mecanismos que a compõem, a felicidade não passa de uma aspiração emocional descontrolada que a realidade consome, deixando cinza e desencanto. Ai, que bonito. Isso está lá na página 11. Olha, se o conhecimento da vida espiritual e dos mecanismos que a compõem, a felicidade não passa de uma aspiração emocional descontrolada que a realidade consome. Então, se eu for buscar essa felicidade apenas nos objetos, eles serão consumidos, vão virar cinza, vão virar pó. Então é importante que a gente tenha essa consciência, né? A fé é uma força motora que nos impulsiona e a caridade é o sinônimo de amor. Juntas, proporciona a nós a evolução espiritual que, por sua vez, vai vibrar em nós a felicidade. Então, como já dissemos, o que vai, de fato, trazer felicidade para nós é quando vemos o bem que proporcionamos ao outro e ele está feliz, ele está bem. Então, se vibra, né? Se nós vibramos, pertence a nós, e não a um objeto ou a uma coisa, mas sim ao espírito, porque houve uma evolução espiritual, houve um expurgo das mazelas que eu ainda poderia estar trazendo nesta encarnação. Essa é a felicidade. A felicidade de poder olhar, né, no telão e ter conseguido trabalhar nesta reencarnação o expurgo daquilo que um dia foi minha queda em vidas anteriores. Ai, que felicidade! De você chegar, olhar, falar, nossa, consegui, venci. Mesmo que ainda sejam pequenas, né? Mas venci. Já pensou que tristeza você chegar lá, olhar, você fala, olha, você estava lá, tinha essa oportunidade, você não fez. Quem vai mostrar, não vai mostrar no sentido de julgamento, vai estar mostrando. Você, ao olhar aquilo que vai se julgar, falar, puxa vida, vivi 80, 90 anos e, né, nada. Aí é tristeza. Felicidade, chegou lá, que pequenininho que foi, mas venceu. André Luiz, quando chega, né, no livro Nosso Lar, ele começa a colocar as mazelas dele enquanto estava aqui, né? E é interessante, né? Porque tem um dos capítulos, um dos momentos lá do livro que ele, né, o pai dele era agiota, né? Ele incentivava o pai ainda a tirar os bens daqueles que deviam para o seu pai, para poder, né? E tem uma pessoa lá que está na colônia junto, encontra com ele todo sem graça, todos, né? E o cara vem, conversa com ele na boa e fala, olha, foi a melhor coisa que me fez, porque eu tive que aprender. E aí, no capítulo do livro, só para deixar vocês curiosos, né, vai narrando a história dos dois. É isso que precisamos entender na vida. Não somos santos. E talvez chegando lá nem vamos ser santos ainda. Mas ter um momento de encontrar com nossos algozes
e ainda poder abraçá-los e falar obrigado, porque você me ajudou a realizar a minha reforma íntima. Já pensou que bonito que é isso? Fácil. Como eu disse, não é fácil. É difícil? Não é difícil. Mas como que se faz? Novamente, amando. Quando essa pessoa encontra com o André Luiz, ele não começa agredindo o André Luiz por isso, por aquilo e tantas outras coisas. Ele começa agradecendo. Cabe ao André fazer as suas reflexões de ver quem era o André, como ele vivia, como ele se comportou e qual seria o próximo passo dele para com ele mesmo. Ninguém vai falar para ele, está vendo, André, o que você fez? Olha o que você fez. Não, nenhum momento. E assim tem outras histórias lá, né, que são colocadas. É essa fé que temos que ter em nós, que somos capazes de fazer. Eu fico imaginando quando aquela pessoa vai e perde tudo, né? Que o pai, o André, cobra como agiota, perdeu tudo. A pessoa se refez. Ela não vai ficar histérica, porque se assim ela tivesse ficado, onde que ela estaria? Se ela tivesse ficado histérica, ficasse revoltada, ficasse desiludida da vida, e tantas outras vibrações sombrias, densas, sombrias, densas, sombrias, densas, onde que ela estaria? No nosso lar? Não. Mas o fato dela trazer para ela a própria regeneração, a ressignificação da sua vida, lhe proporcionou estar onde? No nosso lar. Alguém ia levar ela para o umbral? Não. Ela própria. Ah, mas foi por causa do pai do André? Não, foi por causa dela ter ficado com revolta, com mágoa, com ódio. É isso que ela levou. O fato é o mesmo. Só que nenhuma ele para e se reunifica, faz a sua reforma íntima, que proporciona a ele estar no nosso lar. É isso que é bonito quando você estuda as obras. Ter essa compreensão. Não apenas passar pela leitura, mas, opa, olha que coisa linda que está aqui. Vamos reler? Vamos olhar de novo? Vamos sentir essa vibração dos amigos espirituais que estão nos auxiliando nesse estudo? Vamos parar, pensar e deixar fluir uma energia que nos possam trazer tais reflexões. Isso é lindo. Aí está a felicidade. E não nos objetos. Embora, volto a dizer, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa própria sobrevivência, algumas questões são óbvias, precisamos. Mas volto a dizer que não são essas como o pai do André Luiz acreditava ser. Como não eram também as necessidades que o Francisco de Assis via que seu pai queria que ele tivesse. Um nobre, como era o pai de Francisco de Assis, com toda aquela fortuna que era para a época. Bem, é maravilhoso tudo isso, né? Como eu falei do livro do Francisco de Assis, eu vou ler só um trecho para que possamos finalizar. Então, no livro Francisco de Assis, pelo espírito miranês, ele escreve: toda opressão gera malquerência, toda imposição gera ódio, e todo julgamento apressado nos diz
pela experiência que o errado, em verdade, é o julgador. Não queiras servir nunca de motivo de escândalo. E é isso. Vamos pensar em nossas vidas para que nunca sejamos nós os motivos de escândalo, mas que a nossa fé e a caridade sejam essa força que nos impulsiona para o bem fazer ao nosso próximo. Muito obrigado pela oportunidade bendita e que Deus sempre nos abençoe na nossa caminhada. Nós que agradecemos, João, pela sua explanação. Sempre bom trazer esses temas do Evangelho para nos alertar, né, a respeito das questões íntimas que cada um de nós tem que buscar e resolver. Antes de nós passarmos ao passe, eu gostaria de dar um recado para todos nós, incluindo frequentadores e trabalhadores. Nós sabemos que a nossa casa é uma casa de muito afeto. Nós gostamos muito aqui de abraçar, de conversar, de nos reencontrar. Só que algumas vezes esse afeto, essa afetuosidade passa um pouquinho do ponto, a ponto de prejudicar um pouquinho o trabalho no passe. Né? Além daqui ser uma casa de estudos, uma casa de aprendizado, é também uma casa de oração. E quando nós falamos em casa de oração, já nos remete ao silêncio, né? Quanto mais nós nos interiorizamos, quanto mais nós nos voltamos para dentro de nós, mais nós conseguimos nos conectar, mais nós conseguimos estabelecer a sintonia necessária para recebermos os benefícios e para que os trabalhadores também possam oferecer de melhor forma esses benefícios. Então, em nome de todo esse processo, né, que a gente vai passar a partir de agora no passe, eu solicito a todos, como eu disse, incluindo frequentadores e trabalhadores, porque nós também nos ficamos entusiasmados em rever, em abraçar, em beijar, é que eu pedir a todos que possamos manter o máximo de silêncio. A partir de hoje nós abriremos essa porta para que quando as pessoas saírem do passe possam já sair pela parte externa, né? E se alguém quiser conversar, abraçar, nós pedimos que seja bem lá na porta, quase na saída, para que não prejudique, né, quem está aplicando o passe, quem está recebendo o passe, tá? E dito isso, vamos então agora para a oração. Vamos então juntos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso exemplo de moral e conduta, a espiritualidade amiga que está aqui presente, nos amparando, nos orientando para que o trabalho transcorra como foi planejado por eles e que nós possamos ser bons instrumentos. A nossa gratidão por estarmos aqui nesta casa que nos acolhe, por termos a oportunidade de estudarmos a doutrina espírita, por estarmos rodeados de boas energias, de podermos vir aqui buscar o aprendizado que nos auxilia na nossa caminhada diária, fazendo com que nós estejamos sempre atentos às nossas deficiências morais, às nossas más inclinações, e mais do que estar atento a elas, está buscando corrigi-las, buscando sufocá-las dentro de nós e trazer à tona as nossas virtudes, colocando-as a serviço do próximo. Que possamos, Senhor, levar conosco a lição do Evangelho que hoje recebemos a respeito da fé e da caridade, e que tenhamos, primeiramente, caridade conosco mesmos, a caridade de entender que estamos ainda distantes da perfeição, a caridade de entender que cada conquista, cada pequena conquista é um avanço, a caridade de entender que nós podemos sim cair, mas que se 1000 vezes caímos, 1000 vezes podemos levantar,
E que possamos também ajudar a levantar o próximo ao invés de apontar o dedo, de julgar, porque qual de nós não erra? Qual de nós não poderia estar naquela mesma situação, realizando as mesmas ações ou talvez até de forma pior? Que possamos ser luz na vida daquele que caminha conosco, que possamos ser condutores de paz, de harmonia e de amor, e que dessa forma que possamos dar a nossa contribuição para que esse planeta em que vivemos possa se transformar mais rapidamente de um planeta de provas e expiações em um planeta de regeneração, onde a felicidade, o bem e o amor se sobreporão à violência, à dor e às lágrimas. Que assim seja. Então, aqueles que forem participar